Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, aqui quem está falando é o professor Alexei, e dando sequência ao nosso curso, hoje vamos falar um pouco sobre o tratamento do diabetes tipo 2. Nessa aula eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o manejo de doenças crônicas, as mudanças do estilo de vida, tratamento medicamentoso, insulinização, tratamento cirúrgico e um pouquinho do manejo de risco cardiovascular, hipertensão, dislipidemia e uso de antiagregantes plaquetários. Muito bem, nós vimos na aula passada a respeito da classificação e do diagnóstico do diabetes, então é super importante ter muito claro aqueles critérios diagnósticos, mas a gente sabe que a imensa maioria das pessoas que têm diabetes são diabetes tipo 2. Isso equivale a mais ou menos 90% dos casos de pessoas com diabetes. E a cara do paciente com diabetes tipo 2 é essa aqui, é do paciente adulto, acima de 40 anos, que está acima do peso. Então, é fácil reconhecer quem é um paciente com diabetes tipo 2. Não tão fácil assim é o manejo, é o tratamento desses pacientes. E aqui entra o que é realmente o conceito de doença crônica não transmissível, que é o caso do diabetes. Então, diferente de uma doença aguda, em que você faz o diagnóstico, promove um tratamento, prescreve um determinado medicamento e a doença cura, aqui a doença não cura, a doença permanece. E nós vamos acompanhar esse paciente por um longo tempo. Então, o acompanhamento de pessoas com doenças crônicas, como é o diabetes, é como se a gente fosse assistir um seriado. Então, você sabe que tem a primeira temporada, que tem um determinado número de episódios, depois tem uma segunda temporada, uma terceira, uma quarta, uma quinta. As doenças crônicas são assim, é uma história que vai passando. Você está acompanhando o teu paciente dentro de uma longitudinalidade. Você pode não ter visto ele no comecinho da história, você pode estar vendo ele no meio da história, mas ao contrário do que acontece com um bom seriado que você não sabe o que vai acontecer, nas doenças crônicas não transmissíveis, infelizmente, a gente já sabe o que vai acontecer, porque essa história já foi contada outras vezes. Então a gente sabe como começa a história, qual vai ser o decorrer e qual é o final, e em especial para quem tem diabetes tipo 2, se você não tiver um manejo adequado, é com complicações crônicas, retinopatia, nefropatia, neuropatia, doença cardiovascular. E a morte cardiovascular, eu já adianto que é a maior causa de morte. Então, sabendo disso, a gente tem que se adiantar, dar os primeiros passos. Não é uma coisa simples o manejo de doença crônica, o manejo do diabetes. No consenso da ADA de 2020, eles colocam esse ciclo de decisão centrada no paciente para o manejo glicêmico. Então, coloca o foco principal na atenção ao paciente e não à doença. E a gente sabe que o nosso objetivo principal é prevenir complicações dos pacientes com diabetes e otimizar a qualidade de vida dele. Mas para você conseguir chegar nisso, você tem que conhecer bem quais são as características do seu paciente, você tem que considerar fatores especiais do seu paciente na escolha do tratamento. Todos os planos devem ser, o paciente tem que ser parte integrante na decisão do seu tratamento. Claro que você vai ter que expor quais são as situações e o paciente tem que concordar com você, ele tem que fazer parte. Vamos ter um plano comum, com metas específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas, limitadas ao tempo. Então, o SMART é extremamente importante para a doença crônica. Vamos implementar o manejo do plano, continuar fazendo monitoramento e revisar e, eventualmente, fazer novas mudanças no plano. Então, quando a gente trata de doença crônica, esse é o ciclo que tem que estar envolvido. Então, a primeira decisão que a gente vai fazer, conhecendo bem as características do nosso paciente, é determinar qual é a melhor meta glicêmica, o que a gente deve considerar como o ideal para o meu paciente. E, obviamente, que para você decidir se a tua meta é mais baixa ou é mais alta, vai depender de características pessoais do paciente. Riscos associados à hipoglicemia, duração de doença, expectativa de vida que esse paciente tem, comorbidades, doenças vasculares estabelecidas, como o paciente está motivado, então se ele estiver mais motivado, obviamente que a gente busca as metas mais baixas, se não, você pode considerar metas mais altas num primeiro momento. E mesmo a questão de recurso que o paciente tem. Quer dizer, ele tem condições de usar medicamentos mais caros, medicamentos mais novos? Se tiver, a gente pode ser até um pouco mais agressivo, porque eles têm normalmente menos risco de fazer hipoglicemia. Ok. E
que nós temos, o que é recomendado pela maioria das sociedades, Sociedade Americana de Diabetes, Brasileira de Diabetes, Federação Internacional de Diabetes, é que a meta para a maioria das pessoas deve ser uma meta de hemoglobina glicada menor que 7. Nós podemos considerar níveis mais altos, habitualmente até 8, mas podendo chegar até 8,5 para pacientes idosos que tenham muitas comorbidades. Porque se o paciente já tem muita comorbidade, tem muito risco, você perdeu um pouco do benefício de ter uma hemoglobina glicada mais baixa e você expõe o paciente a um risco alto de ter hipoglicemia. Então, em geral, as metas de glicemia de jejum são de jejum e pré-prandial menor que 100, pós-prandial menor que 160. Mas a gente pode tolerar níveis um pouco mais altos que isso. Ok, uma vez que você conheceu o seu paciente, você traçou as metas, o que você espera, você está pactuando o que você vai ter como expectativa para que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida e que ele não tenha complicações no futuro. Então, o que acaba sendo fundamental, a base do tratamento são mudanças de estilo de vida. E isso é um dos principais motivos de por que é tão difícil tratar o diabetes. Por que a gente consegue ter tão poucos pacientes com diabetes controlado nas metas, principalmente em relação ao controle glicêmico mesmo. Porque você pode usar qualquer que seja medicamento, por mais novo, mais moderno, mais potente, mas se o paciente não tem aderência às mudanças do estilo de vida, é muito difícil que ele consiga ter um bom resultado. Principalmente, melhorar a alimentação, atividade física, evitar hábitos nocivos. Primeira coisa, evitar sedentarismo. Uma das recomendações formais da Associação Americana de Diabetes e da Brasileira de Diabetes é que você não deveria ficar mais de 30 minutos sentados. Ficou 30 minutos sentado, você já começa a piorar o seu controle glicêmico. Então, 30 minutos, levanta, se mexa, faça alguma coisa. Não é muito fácil fazer isso, mas é uma recomendação. Do ponto de vista de atividade física mesmo, as recomendações são para atividades físicas aeróbicas, em torno de 150 minutos por semana de atividade física moderada ou vigorosa, ou 75 minutos de atividade intensa, de atividade física intervalada, de alta intensidade. Isso, obviamente, tem que ser para paciente jovem e bem condicionado. E, além do exercício aeróbico, também se recomenda ter exercício de resistência 2 a 3 vezes por semana. Então, cada vez mais o espaço da musculação, do exercício de resistência, vem ganhando corpo no tratamento de doenças crônicas, principalmente do diabetes, e digo mais, principalmente os pacientes idosos. Para pacientes idosos também, atividades de alongamento podem ser recomendadas. A gente falou de exercício 150 minutos de atividade física moderada ou intensa. E o que é atividade física moderada ou intensa? Então a gente calcula a frequência cardíaca máxima, que é uma conta que a gente faz, que é 140 menos a idade da pessoa, você vai ter um determinado valor. Se depois de fazer o exercício físico, a frequência cardíaca desse paciente ficou em um valor acima de 70% desse valor que você tinha calculado, é porque essa atividade física é vigorosa. E se estiver entre 50 e 70, é moderada. Ou uma forma mais simples, mais subjetiva é, uma atividade física baixa, o paciente consegue cantar e falar. Atividade física moderada, apenas falar, e vigorosa não consegue falar nem cantar, muito menos cantar. Ok. Visto a atividade física, vamos para alimentação, dieta. Cada vez mais o conceito é que a alimentação em quem tem diabetes, a orientação de dieta tem que ser menos prescritiva, de seguir uma folhinha, de seguir uma série de recomendações, mais comportamental. A gente tem que trabalhar mais com que o paciente faça as melhores escolhas, tenha as melhores opções alimentares, alimentações mais saudáveis, comer mais o que é saudável, comer menos o que não é saudável. Não necessariamente é proibido e não necessariamente tem que usar todos os dias ou tem que ser sempre, ok? Não existe um consenso de qual é o melhor tipo de dieta, né? Vários tipos de dietas têm sido utilizados no tratamento do diabetes, desde a dieta mediterrânea, dieta low carb, dieta pobre em gordura, do baixo índice glicêmico, vegana, paleo, mas assim, nenhuma delas foi atestada que essa é melhor. Isso vai depender
da resposta de cada paciente. Alguns pacientes preferem determinado tipo e alguns preferem outro tipo. Então, na medida do possível, sempre é extremamente interessante quando você está começando a fazer um tratamento de diabetes tipo 2, que o paciente seja encaminhado para uma boa nutricionista que tenha experiência, que tenha prática em tratar com pacientes com diabetes, para indicar quais seriam as melhores opções dietéticas, o que esse paciente vai se adaptar mais. E claro, vale a pena sempre lembrar que a imensa maioria dos pacientes que têm diabetes estão acima do peso, então ter uma restrição calórica habitualmente é importante, não só para melhorar o controle do diabetes, mas que o paciente melhore, diminua peso e diminua os riscos relacionados à própria obesidade. Então, o grande segredo na alimentação é individualizar. De maneira bastante simples, se você não puder dispor de uma nutricionista num primeiro momento, que tipo de recomendação eu posso dar para o meu paciente? Então, dicas simples são: evite carboidratos simples, doce e açúcar. Na verdade, isso faz subir demais a glicose, isso força demais o pâncreas da pessoa. Então, não estou dizendo nem que não pode comer nunca, mas não recomende, não recomende. Na medida do possível, diga que o paciente não deveria ter esse tipo de alimentação. Carboidratos, os pacientes sempre perguntam, e pode comer carboidrato? Claro, mas na imensa maioria das recomendações a base da alimentação é carboidrato, mas prefiro então os carboidratos integrais, prefiro o pão integral, prefiro o arroz integral. São alimentos que influenciam, na verdade, eles têm uma absorção um pouco mais lenta, então a resposta glicêmica é um pouco menor. Estimular os pacientes a comer salada, verdura e frutas. Sempre perguntam de fruta. O paciente pode comer fruta, a pessoa que tem diabetes? Pode, pode. A fruta tem a frutose, que não é exatamente a glicose. Claro que se você comer muita fruta, também vai ter elevação nos níveis glicêmicos. Mas em geral a gente recomenda comer 2 a 3 porções de frutas por dia. Eu não coloquei aqui mais bebida alcoólica. Será que paciente que tem diabetes pode tomar bebida alcoólica? Alguns estudos até mostram algum certo benefício em algumas bebidas alcoólicas, em especial com vinho. Longe de ser a prescrição de tratamento uma pessoa tomar bebida alcoólica. Mas se a pessoa já está habituada a tomar bebida alcoólica, o que a gente recomenda é que não se exceda, que não passe de uma dose para mulher, entenda uma dose como uma taça de vinho, e para homem até 2 doses, não passar disso. Ok. Uma vez falado de planejamento, estabelecer metas, mudar estilo de vida, melhorar a alimentação, evitar sedentarismo, aumentar a atividade física, em algum momento vai entrar o tratamento farmacológico. E tratar o diabetes, escolher medicamentos para diabetes há alguns anos atrás, é uma tarefa muito fácil, porque você não tinha muitas opções. Você tinha sulfa, você tinha metformina e você tinha insulina. Então não tinha muita dúvida, as opções que a gente tinha eram essas. Vejam que isso vem mudando muito. Aqui nessa árvore que tem vários medicamentos para tratar diabetes, eu nem quero entrar em detalhe, mas aqui em 95 o que a gente tinha era isso aqui. Em 2005, além disso daqui, acrescentou mais esse lado aqui da árvore. Em 2019, mais isso daqui. Então veja que são várias classes de medicamento com efeitos distintos, com indicações distintas. Dentro de cada classe tem vários medicamentos que podem ter algumas diferenças entre eles. Então, cada vez mais tratar diabetes tem sido uma tarefa difícil. Observem aqui de 2013 até a perspectiva de 2022 o número de CVOT. CVOT são os estudos de segurança cardiovascular de medicamentos antidiabéticos. Então, a partir de 2012, o FDA colocou uma determinação de que todos os medicamentos novos para tratar diabetes precisavam ter estudo de segurança cardiovascular. Eles precisavam não só baixar a glicemia, mas mostrar que eram seguros e que não aumentavam os riscos de doença cardiovascular, uma vez que a doença cardiovascular é a principal causa de morte de pacientes com diabetes. Então veja que o número de estudos é enorme. E aqui eu volto a mostrar essa figura que eu tinha mostrado na primeira aula, que é da fisiopatologia de diabetes tipo 2. Quem descreveu isso foi o De Fronzo, que é um diabetologista extremamente famoso, e ele ganhou muita notoriedade
quando ele descreveu esses mecanismos de ação fisiopatológica que podem determinar hiperglicemia, como a redução do efeito incretínico, e eu já adianto que no momento que ele escreveu, isso foi em 2008, os medicamentos incretínicos tinham sido recém-lançados e realmente estavam ganhando uma repercussão muito grande. Secreção da insulina deteriorada, quer dizer, o pâncreas começa a produzir menos insulina e com isso a glicose sobe. Ou o pâncreas produz muito glucagon, e glucagon é aquele hormônio que eleva o nível de glicemia. Aumento de produção hepática de glicose, determina a hiperglicemia, disfunção de neurotransmissores, redução de captação de glicose, quer dizer, se a glicose não entra dentro da célula, principalmente do músculo, ela fica mais tempo circulante no vaso e causa hiperglicemia. Aumento de reabsorção renal, tubular renal de glicose. Então o rim passa a ter um papel importante. E aumento de lipólise. Então todos esses defeitos determinam hiperglicemia. E o que é interessante é que a gente tem medicamentos que agem em cada um desses pontos fisiopatológicos. Então eu fiz uma brincadeira, que aquele octeto do Defronzo, todo mundo já está enjoado, então a gente pode fazer uma correlação de Defronzo com Westeros de Game of Thrones, em que tem vários medicamentos, e eu vou fazer uma analogia dos medicamentos com alguns personagens do Defronzo, personagens do Game of Thrones, que para quem viu Game of Thrones, que é uma série de muito sucesso da HBO, que já terminou, realmente tinha personagens muito ricos, e eu fiz algumas analogias com alguns medicamentos. Então aqui estão a tabela que colocam todas as classes de medicamento para diabetes, e que eu coloco um personagem que eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas eu não vou entrar em detalhe, porque eu sei que vocês tiveram aula disso em práticas clínicas, onde foi esmiuçado a farmacologia de cada um desses medicamentos. Mas eu volto a reforçar que é extremamente importante saber a eficácia dos medicamentos, risco de hipoglicemia, efeito em peso, o quanto que isso afeta o sistema cardiovascular, ele é protetor, ele é seguro, do ponto de vista de insuficiência cardíaca, custo, efeitos renais e possíveis efeitos colaterais. Isso é extremamente importante. Eu sei que é chato porque são muitos nomes, são muitas classes de medicamento, mas isso é importante saber. É importante sair da endócrino sabendo isso. Em algum momento vocês vão esquecer, depois vocês voltam a estudar, mas nesse momento vocês têm que saber. E eu até, só para mostrar o tanto que isso é importante, eu costumo ver o que cai em prova de residência, e nos últimos 3 anos sempre caiu uma pergunta direta de medicamento para tratar diabetes, qual desses medicamentos causa ganho de peso? Qual desses medicamentos tem proteção cardiovascular? Qual desses medicamentos pode ter causado ganho de peso? Então, saber isso é extremamente importante. Então, eu não vou entrar em detalhe em mecanismo de ação, porque eu já estou entendendo que vocês já aprenderam isso, mas eu vou querer esmiuçar um pouquinho mais esse algoritmo de tratamento da Associação Americana de Diabetes, que é muito parecido com o que a Sociedade Brasileira de Diabetes também utiliza. Então, uma vez que você descobriu que o paciente tem diabetes, a primeira linha de tratamento é metformina associado à mudança de estilo de vida. Então veja que é importante. A gente pode começar tratando diabetes tipo 2 só com orientação de dieta e atividade física? Não. Já é recomendado, uma vez que você tenha feito o diagnóstico de diabetes, comece a usar a metformina. Por quê? Porque metformina tem efeito de proteção cardiovascular também, tem efeito de redução de peso, então pode te ajudar, e tem uma boa potência e tem baixos efeitos colaterais. Então aqui o meu personagem do Game of Thrones é a Daenerys. Por quê? Porque a Daenerys sempre foi a queridinha, né? Desde que começou a série, o povo tinha pena dela porque ela tinha uma vida sofrida, ela tinha um pai louco, ela tinha um irmão louco, tinham familiares malucos, como é o caso da metformina. A metformina teve muito preconceito contra ela por uma droga antes dela, que é uma precursora a ela, que era a fenformina, que era um medicamento que causava muita acidose lática, e até por isso ele foi retirado do mercado americano e levou muito tempo para voltar no mercado americano essa classe de medicamentos. Então, sem sombra de dúvida, o primeiro medicamento para tratar diabetes nesse momento é a metformina.
Porque tem uma boa potência, porque é uma droga segura, porque tem baixíssimo custo, é uma droga antiga e tem benefício cardiovascular. Ok, uma vez que foi estabelecido isso, se o paciente não estiver na meta que você propôs para ele, que você pactuou inicialmente, a gente vai ter uma primeira pergunta. Esse paciente tem doença aterosclerótica ou estabelecida ou doença renal estabelecida? Sim ou não? Se ele tiver doença aterosclerótica, a gente vai para esse lado do algoritmo. Se o que predomina é a doença aterosclerótica, a primeira classe de medicamentos são dos agonistas do GLP-1. E aqui os agonistas do GLP-1 entenda que é xenatida, liraglutida, lixisenatida, dulaglutida e semaglutida. Eu coloquei em vermelho a lira, a dula e a sema, porque são, dentro dessa classe de medicamento, os que têm estudos que mostram benefício cardiovascular, então devem ser as nossas escolhas. Aqui eu coloquei como personagem o Jaime Lannister. Por que ele? Porque eu falei para vocês que quando o Defronzo escreveu aquele octeto, as drogas que estavam super na moda eram as incretinas, e o análogo de LP1 é uma delas. Então é um medicamento considerado nobre no momento que foi feito. E de fato, os Lannister eram da região mais legal de Westeros. Eles eram bonitos, a família era bonita, eles estavam no lugar legal, então eram medicamentos que tinham muita promoção. E de fato, se provar, hoje a gente consegue ter certeza que são realmente medicamentos muito bons, porque tem o efeito de aumentar a secreção da insulina de forma glicose dependente, diminui a secreção do glucagon, retarda o esvaziamento gástrico, promove perda de peso e é isso que coloca eles numa posição de extremo destaque. Então, o que ele tem não é a doença aterosclerótica, então a primeira opção seria agonista de GLP-1, segundo inibidor desse GLT2. Mas os inibidores desse GLT2 são a primeira escolha, principalmente se o paciente tem insuficiência cardíaca ou doença renal crônica. Os medicamentos são DAPA, EMPA e canagliflozina, os três com estudos de segurança cardiovascular mostrando benefício em insuficiência cardíaca e doença renal crônica. Aqui eu coloquei o Jon Snow, o personagem representando isso. Por quê? Porque quando o octeto do Defronzo foi lançado, esse efeito de renal, de diminuir a excreção de glicose, era uma coisa que não chamava muito atenção. E era um mecanismo de ação da droga de basicamente eliminar a glicose na urina, e que não era, o que não estava no rol do que mais chamava a atenção dos mecanismos fisiopatológicos. A gente falava muito, sempre falou de diabetes tipo 2 em resistência à ação da insulina, diminuição de secreção da insulina, os efeitos incretínicos que estavam muito na moda. Então, o medicamento que fazia eliminar a glicose na urina parecia ter um papel menor, né, dentro do tratamento da fisiopatologia. E assim como acontece com a história do Jon Snow, no decorrer da série, o papel dele vai aumentando. Então ele começa sendo o filho bastardo do rei do norte. E depois a gente vê que ele tem um papel muito mais importante na série, e de fato hoje essa classe de medicamentos é usado, extrapolou a barreira do diabetes. É tratado, é usado, inclusive, já tem indicação para tratamento de insuficiência cardíaca em pessoas sem diabetes, né? Por promover redução de internamento, redução de mortalidade, então realmente são drogas interessantes. Então, o próximo passo era, a gente viu que, primeira escolha, metformina, mudança de estilo de vida, tem doença aterosclerótica estabelecida ou doença renal. Se não tiver doença aterosclerótica estabelecida ou doença renal, a gente vai para o outro lado do algoritmo e a pergunta é, qual que vai ser o teu principal objetivo? Minimizar o risco de hipoglicemia, promover perda de peso ou evitar ganho de peso, ou a questão é custo? Então, considerando que o principal objetivo era minimizar a hipoglicemia, 4 classes de drogas são as mais indicadas. Inibidores da DPP-4, que aqui são a vildagliptina, sitagliptina, saxagliptina, alogliptina e linagliptina. Eu estou representando aqui a Cersei Lannister. Por que ela? Porque ela também é das Lannister, era um medicamento incretínico, como são os agonistas do GLP-1, mas tem um mecanismo de ação um pouco diferente, porque eles bloqueiam a enzima que quebra o GLP-1 endógeno. Então, essa classe de medicamentos já teve
uma empolgação um pouco maior com elas. Nos estudos de segurança cardiovascular mostrou que elas são seguras, mas que não promoveram redução de evento cardiovascular. Então são boas drogas no sentido de que elas têm pouco efeito colateral, são drogas bem toleradas, mas não tem nenhum grande benefício. Mas era uma boa opção, porque são drogas que não fazem hipoglicemia, né? Assim como são os agonistas do GLP-1, assim como são os inibidores da SGLT2 e também as TZDs. A única TZD que a gente tem no Brasil é a pioglitazona, que o personagem que eu estou usando aqui para representar é o Tyrion Lannister, que ele, apesar de ser um Lannister, que são dos bonitos, dos medicamentos, ele é o contrário. Ele é um personagem que tem muito preconceito porque ele é anão, todo mundo lá era bonito, ele não é bonito, ele é anão, é uma pessoa que tem um defeito e que naquele momento era extremamente execrado. E o problema dele, na verdade, não são medicamentos que têm um mecanismo de ação extremamente inteligente, eles têm um mecanismo de ação de nível celular, melhorando a sensibilidade à insulina. O problema é que não é nem tanto da pioglitazona, mas a droga precursora, que foi a rosiglitazona, aumentou eventos cardiovasculares. Então, existe muito preconceito em relação a esse medicamento. E, além disso, a pioglitazona, apesar de ter esse efeito em resistência insulínica, pode promover ganho de peso. Então, tem um certo preconceito contra esse medicamento. Mas também são bons medicamentos, têm uma boa potência e, aqui especificamente com esse objetivo, não são drogas que causam hipoglicemia. Então, nenhuma dessas ou tem risco muito pequeno de hipoglicemia. Ok. Se a questão não era hipoglicemia, mas era perda de peso, aí as melhores indicações são os agonistas de GLP-1, que são os medicamentos que mais causam perda de peso, e também os inibidores de SGLT2. Agora, se o objetivo era ter baixo custo, aqui te sobram duas opções, que são as sulfonilureias, e aqui eu estou colocando representado como a Sansa, que ela está presente desde o começo da série. Então, por que eu estou colocando? Porque as sulfas sempre estiveram no hall de tratamento do diabetes e sempre tiveram um papel bastante grande. Tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos. Quem assistiu a série sabe que no começo você tem pena dela, depois ela vai ganhando, vai mudando um pouco o perfil e é assim mesmo. Mas vale a pena lembrar que as sulfonilureias não são todas iguais, né? A gliclazida, por exemplo, é uma sulfonilureia muito mais segura, com estudo de segurança cardiovascular. Ao contrário, a clorpropamida é uma sulfa que a gente nem deveria usar mais, nem deveria ter de tanto efeito colateral que ela tem. São medicamentos que estimulam o pâncreas a produzir insulina. Então, com isso pode causar hipoglicemia, pode causar ganho de peso. Mas quer queira, quer não queira, custo ainda é um grande problema no tratamento de diabetes. Então, no mundo, depois da metformina e a sulfonilureia são as drogas mais utilizadas. E olha que eu estou falando mesmo em países ricos. Essas drogas são extremamente utilizadas ainda. E são boas drogas, em especial a gliclazida. E aqui também a TZD, a pioglitazona. Em que pese esse baixo custo, aqui no Brasil esse custo dela não é tão baixo assim como é nos Estados Unidos, por exemplo. Então aqui a gente vê o algoritmo todo de novo. Primeira linha de tratamento, metformina com mudança de estilo de vida. Tem doença aterosclerótica ou renal, prefere agonista de GLP-1 ou como alternativa inibidor de SGLT2. Tem doença renal crônica, prefere inibidor de SGLT2 como alternativa agonista de GLP-1. Não tem doença cardiovascular estabelecida, aquilo que a gente discutiu, e veja que uma vez que você usou uma segunda droga e o paciente não conseguiu ter a resposta, não conseguiu entrar na meta, você pode acrescentar um terceiro medicamento e eventualmente até um quarto medicamento. Mas o que é importante é que esses medicamentos tenham um mecanismo de ação complementar, eles têm que ter um mecanismo de ação diferente. Não faz sentido, por exemplo, você querer usar um agonista de GLP-1 com inibidor do PP4. Os dois têm efeito incretínico. Assim como não faz muito sentido você querer usar um inibidor de PP4 que vai, de certa forma, promover o aumento da secreção da insulina junto com uma sulfonilureia. Ok? E a gente sabe, esse gráfico eu também mostrei na aula passada, que a evolução do diabetes tipo 2 é que no primeiro momento você vai ter um aumento na secreção da insulina, mas em algum momento você vai ter uma redução, né? E vai chegar uma hora que a secreção da insulina vai estar muito baixa.
e aí o que vai te restar é ter que fazer o tratamento com a insulina. Que a insulina é o dragão, é o mais forte, é o que tem a maior potência para baixar glicemia, para baixar a hemoglobina glicada. Quando nada funciona, o que vai resolver é a insulina. O problema é que quando a gente fala de insulina, a tendência do paciente é querer pular fora. E o que a gente tem que mostrar para o paciente é que insulina é um ótimo tratamento, é uma droga segura que vai fazer 100 anos de uso daqui a 2 anos. Então, é a melhor, ou uma das melhores escolhas para tratar diabetes, uma das mais potentes é a insulina e uma das mais seguras também. Mas o paciente tem medo normalmente da picada, da agulha, da seringa. Para isso, hoje você tem alguns devices novos, além da seringa e da agulha, caneta com agulhas menores, algumas canetas mais modernas, que até tiram um pouco o estigma da seringa, então facilita a aderência e é mais fácil a técnica de aplicação também. E a pergunta é, quando que a gente deve começar a usar insulina no tratamento de alguém que tem diabetes tipo 2? A resposta mais óbvia é quando você não está tendo uma resposta terapêutica adequada. Se o paciente não está na meta, você usa 1, 2, 3 medicamentos e não conseguiu chegar na meta, ele sempre pode ser uma alternativa. Algumas indicações clássicas é o paciente que está agudamente descompensado. E como é que a gente sabe que um paciente está agudamente descompensado? Além de dosar a glicemia e ter glicemia bastante alta, é um paciente que está emagrecendo, que tem cetonemia, que tem cetonúria, que tem doença renal, ou na gravidez é uma situação que você tem que começar a usar insulina, infecções, paciente internado, cirurgia pós-infarto, AVC, são todas indicações para realmente usar a insulina. E como que a gente faz? Então, em um paciente que tem diabetes tipo 2, a gente mantém as drogas orais no primeiro momento e se indica usar uma insulina basal. Quais são as insulinas basais? NPH, gladina ou 300, Detemir ou Degludeca, ao deitar, habitualmente na dose de 0,2 unidades por quilo. Se você não quiser fazer muita conta e simplificar, comece com 10 a 15 unidades. E além de prescrever insulina, a gente recomenda que o paciente faça a glicemia capilar, então ele vai usar a insulina à noite, se for NPH, e no dia seguinte ele vai dosar a glicemia. E o que a gente tem que ensinar ao paciente é ele fazer o autoajuste da dose da insulina. Então, fez a glicemia em jejum? Uma regra simples é, a glicemia deu maior que 130, aumente a imunidade. Então, se ele estava usando 10, ele passa a usar 11, se no dia seguinte der acima de 130, 12, 13, 14, até que a glicemia fique menor que 130. E se a glicemia deu menor que 80, baixou demais, opa, esse paciente está começando a fazer uma hipoglicemia, diminua em uma unidade, ok? A meta é ter uma glicemia entre 80 e 130. Okay, então falamos de mudança de estilo de vida, falamos de então, alimentação, atividade física, falamos de principais medicamentos, falamos do uso da insulina. E para aquele paciente que é muito obeso, que a gente não está conseguindo controlar o diabetes, teria alguma outra alternativa para quem tem diabetes? Sim. Aí entra a questão da cirurgia metabólica. Né? A cirurgia metabólica não é uma coisa que tem que ser indicada para todo mundo, mas pode ter muito boa resposta em pacientes com alguns padrões específicos. Então, veja que nessa declaração da Associação Americana de Diabetes considera que a cirurgia metabólica deve ser recomendada como uma opção, não obrigatório, mas como opção, para paciente com diabetes tipo 2 e que tem IMC acima de 40, ou pacientes com IMC entre 35 e 39, com comorbidades e que não conseguem ter uma perda de peso durável e melhora nas comorbidades, incluindo a hiperglicemia. Com métodos não cirúrgicos, veja que isso aqui é uma recomendação A, nível A. E além desses pacientes que são mais pesados, acima de 40 ou entre 35 e 39,9, a cirurgia metabólica pode ser considerada uma opção para adultos, então acima de 18 anos, com diabetes tipo 2 e o índice de massa corporal menor, entre 30 e 35, que a gente considera a obesidade grau 1, mas que não estão conseguindo ter perda de peso durável e nem melhora nas comorbidades, principalmente hiperglicemia, apesar de ter usado vários métodos não cirúrgicos. Então significa, um paciente que tem diabetes tipo 2, que tem síndrome metabólica, mesmo que o IMC seja menor, entre 30 e 35, e ele não está conseguindo ter um controle adequado,
Habitualmente são pacientes que são insulinizados, fazendo insulinização plena e sem ter uma boa resposta, são pacientes em que você pode considerar. Eu te digo que para esse paciente aqui de baixo, você tem um nível de evidência menor de benefício. Com esses pacientes aqui, com IMC mais alto, o nível de evidência é um pouco maior. Ok. Que tipo de cirurgia? Então, o que são as 4 recomendações são de banda gástrica, gastrectomia vertical ou sleeve, o bypass em YDRU e derivação biliopancreática. Essa aqui, na verdade, derivação biliopancreática tem muito efeito colateral, dá muito problema, é o que mais faz perda de peso, é o que mais faz reversão de diabetes, mas por outro lado também faz muita deficiência nutricional, então não é a melhor opção, assim como a banda gástrica também, porque aqui parece que tem menos resposta. As duas que mais são usadas são o sleeve e o YDRU. Antes se indicava mais o YDRU, atualmente está ganhando mais peso o sleeve, até por ser uma cirurgia tecnicamente mais fácil de fazer. E a questão é que não é só, a gente considera essa cirurgia metabólica porque não é só para perder peso, principalmente para pacientes que têm um IMC não tão alto. Agora a gente consegue entender com mais clareza que a cirurgia tem efeitos hormonais, inclusive. Quer dizer, a gente vê aqui diminuindo o tamanho do estômago, obviamente a pessoa vai comer menos, mas a comida vai chegar antes no duodeno, com isso, duodeno, jejum, no ilho, com isso você vai ter mais secreção de GIP, mais secreção de GLP-1. Quando você faz aqui a exclusão, aqui no YDRU, dessa grande curvatura aqui do estômago, você deixa de secretar a grelina, que é um hormônio que tem a ver com aumento de ganho de peso, de mais fome. Então a questão da cirurgia não é só uma coisa mecânica, depois, atualmente a gente entende que tem o papel hormonal também e o papel metabólico. Falando rapidamente de hipertensão, a gente considera hipertensão em pessoas com diabetes quando a pressão está acima de 140/90. E como que a gente deve propor o tratamento? Se a pressão está entre 140 e 160 de sistólica e 90 e 100 de diastólica, a gente orienta a mudança de estilo de vida e inicia um agente. Qual agente a gente vai escolher? Primeira coisa é ver, o paciente tem albuminúria? Ele está perdendo proteína na urina? Não. Se não tiver, tanto faz. Usar inibidor da ECA, BRA, bloqueador canal de cálcio ou diurético. Todos eles mostraram benefício cardiovascular. Agora, se o paciente tem albuminúria, aí sim. Aí o que vale mais a pena é usar inibidor da ECA ou BRA. E se o paciente já tem uma pressão inicial acima de 160/100, já se recomenda utilizar 2 medicamentos. E se ele tiver albuminúria, um deles vai ser um BRA ou um inibidor da ECA associado a um bloqueador canal de cálcio ou diurético. Se não tem albuminúria, você começa 2 desses 3 aqui. Então veja, sempre a gente vai considerar, se eu estou usando 2 drogas, inibidor da ECA e bloqueador canal de cálcio, e o paciente ainda não conseguiu ter um controle, a terceira droga que eu vou usar vai ser um diurético. E vice-versa. Então essas são as melhores opções. Ok? Antiagregante plaquetário. A aspirina nos últimos anos teve uma mudança na indicação, no padrão de indicação. Então hoje a gente considera que é nível de evidência A usar antiagregante plaquetário, aspirina, na dose 75 a 162 mg dia, para pacientes que já tiveram um evento cardiovascular, como prevenção secundária. Então alguém que já infartou, que já teve um AVC, que teve uma doença vascular periférica. Para pacientes que têm doença aterosclerótica documentada e têm alergia à aspirina, o clopidogrel passa a ser uma alternativa. A dupla inibição antiplaquetária com aspirina ou outro inibidor é razoável, deve ser feito até 1 ano depois de uma síndrome coronariana aguda. E veja, então a gente considerou o papel da aspirina principalmente na prevenção secundária. Na prevenção primária, você pode considerar para indivíduos que têm muito alto risco, mas o paciente tem que ser informado de que ele pode aumentar o risco de sangramento, né? Tanto gastrointestinal, como mesmo sangramento AVC hemorrágico, né? Então,
cada vez menos a gente tem usado. Se a gente usava mais e atualmente tem se usado menos. A principal evidência é na prevenção secundária. E para a dislipidemia, nós temos que considerar o risco cardiovascular. Então eu vou deixar para discutir um pouquinho mais disso, do tratamento da dislipidemia na próxima aula, que é quando a gente vai falar das complicações crônicas do diabetes e em algum momento vai entrar doença cardiovascular, aí eu entro nesse aspecto para que a aula de hoje não fique muito comprida. E para terminar, a gente sempre tem aquela dúvida, né, em relação ao tratamento de diabetes. O que vem além da muralha? Quem assistiu Game of Thrones sabe que a muralha separava o mundo civilizado, entre aspas, do não civilizado. Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso, é que muitos outros medicamentos estão sendo pesquisados. Então, não tenham dúvida de quando vocês entrarem no mercado de trabalho, quando vocês estiverem atendendo seus pacientes, nós teremos mais medicamentos para diabetes e esse desafio vai ser cada vez maior. Então, o que eu tentei passar aqui rapidamente para vocês é um conceito dos principais medicamentos, as principais ações, mas que as evidências estão mudando e mudam a cada ano. Você tem alguma coisa nova, medicamentos novos, indicações de nutrição nova, do ponto de vista de recomendação de atividade física. E isso só reforça o quanto que é importante você continuar estudando. Então, espero que tenha sido claro e qualquer dúvida a gente esclarece isso durante o tutorial. Muito obrigado pela participação de vocês, pela audiência de vocês.